Programa Histórias e Conquistas de hoje, numa edição muito especial. Eu estou aqui no bloco do Direito da Univale de Itajaí e nós vamos conversar com o excelentíssimo desembargador, doutor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, professor Vanderlei Godoy. Ele vai compartilhar conosco a sua trajetória profissional e, além disso, nós vamos debater sobre a reforma trabalhista, esse tema tão polêmico e atual que gera tanto interesse para os empresários, para o empregador e para o empregado. Não perca, nosso programa está começando. Professor Vanderlei Godoy Júnior. É isso aí. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, vamos longe. Você é formado em Direito pela Univale. Isso. Começou advogando em 1993, hoje é desembargador. Você sempre sonhou em fazer Direito? Como que foi essa sua escolha profissional? Bom, comecei o Direito em 86. Naquela época, né, não tínhamos aqui em Itajaí muitas opções e eu gostaria de ficar em Itajaí. E aqui tem um maior leque assim, de oportunidades, não só para ser advogado, né, mas para seguir até mesmo concursos públicos e qualquer outra função importante. O direito surgiu como a melhor opção. Até porque na família também muitos advogados, então nada melhor que seguir essa carreira. E me formei em 90, né, e em 1993 comecei a advogar aqui em Itajaí, né, e aí deu quase aí 27 anos de advogado nessa carreira e professor nesse meio tempo também. E sempre na área do direito do trabalho? Praticamente de 93 a 94, como era começo, ainda vendo, né, qual seria a melhor área, a melhor opção. Mas aí em 94, quando eu fiz uma mudança para o centro de Itajaí, um escritório bem na frente do sindicato dos motoristas, ali na rua Lauro Miller, começou no dia a dia a surgir de cada 10 ações, 9 trabalhistas. E aí começou realmente a focar na advocacia trabalhista. Você sempre preferiu advogar para o empregador ou para o empregado? O começo a gente não tem muito que optar, né? Então o que aparece no escritório, até depois começar a seguir uma linha. Mas aos poucos fui mudando para advogar para o empregador e o foco principal da advocacia trabalhista foi para o empregador, contestando as reclamações e recorrendo, né, quando houvesse a necessidade de sentenças contrárias. Até porque durante 7 anos fiquei na Procuradoria da Univale, defendendo a universidade nas questões só trabalhistas. Você também tem mestrado aqui na Univale em Ciências Jurídicas. E quanto tempo você leciona na Univale também? Desde o ano 2000, né, comecei lá em São José, campus que estava expandindo muito naquela época. E depois, em 2003, 2004, vim para Itajaí, sempre na área de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Núcleo de Prática Jurídica. Teve algum momento de superação na sua carreira? Acho que todo momento foi de superação, né? Começar a advogar no direito do trabalho, né? É uma coisa assim, vamos dizer que é difícil, o começo é sempre complicado. A justiça desportiva também, que foi um foco que eu direcionei também, o começo foi complicado. Então, o pior momento é sempre o começo da advocacia, né? Depois que a coisa flui, vai tranquilamente, digamos assim. É uma grande conquista profissional. Você teve várias, eu imagino. Pode citar uma para nós. O principal momento da minha vida profissional foi realmente essa nomeação, no dia 3, no dia 2, publicado no dia 3 de março desse ano, e a posse dia 30. Né? Mas teve outras também importantes, como fazer parte do STJD, do futebol, órgão maior do futebol no Brasil, depois de 2 anos na STJD, em 2014, ser presidente da comissão disciplinar no Rio de Janeiro, 2016 ser nomeado auditor do STJD do vôlei também. Então são momentos que durante a carreira foram premiando o trabalho. Por curiosidade, você gostava de esporte? Você Exatamente. Chegou a ser jogador? Não, mas 24 horas por dia ligado no futebol, né? Principalmente. Então, e também da família, né? Meu avô, que é o nome do estádio do Barroso Cabelo Mussi, também teve essa influência, e meu tio Pedro Mussi também, que também era auditor do tribunal aqui da federação e advogado.
Hoje você atua como desembargador, magistrado. Outra figura do advogado. São papéis quase que, não digo opostos, mas diferentes. Como que você vê esse outro lado da jurisdição? A experiência da Justiça Desportiva foi interessante por isso. Né? Como eu era advogado na Justiça Desportiva de 96 a 2012, então 16 anos aí, eu passei a ser auditor, a mesma coisa. Né? De advogado na Justiça Desportiva, passar a ser julgador na Justiça Desportiva. Então, digamos que praticamente quando eu passei de advogado para desembargador, eu vi um pouco de diferença, claro, mas não foi tão radical em razão de já estar acostumado com as devidas proporções da Justiça Desportiva com a Justiça do Trabalho, mas passei de advogado a julgador, né, de atletas, de clubes, e a mesma forma agora, né, de advogado julgando questões trabalhistas em segundo grau. Mas qual que é a principal habilidade que você acredita que muda de um magistrado para um advogado, na hora de ver o processo? É ter que analisar o processo inteiro dos dois lados. Né? Quando eu advogava, vou citar o exemplo da Univale, eu via só a visão do empregador. Ali não, quando a gente tem um recurso, muitas vezes das duas partes, a gente tem que ponderar, né, o que está mais correto, o que está mais justo, o que nós vamos aplicar, se é a lei, se é as súmulas, se é a jurisprudência. Então, acredito como julgador analisar os dois lados e ver aquele que realmente tem razão para poder dar uma decisão mais correta possível. Com certeza. O que você acredita que o professor Vanderlei ganhou nesses últimos 20 anos? Eu sempre faço essa pergunta porque eu acredito que o tempo faz bem para as pessoas. Sim, né? Exatamente. A gente tem que falar, tá ficando mais velho. Mas, poxa, ficar mais velho é bom. Você ganha muita coisa com a idade. O que você acredita que a idade te trouxe de bom? Bom, a questão de conhecer mais pessoas, né, conhecer toda essa estrutura hoje da Justiça do Trabalho, né, eu lá defendendo a Univale, muitas vezes no tribunal, representando a Univale no tribunal, e eu estar lá agora do outro lado. E eu acho que a gente cresce durante esse período, né, que a gente vai evoluindo na idade, e a gente também conquista uma grande quantidade de amigos, né, principalmente aqui no meio acadêmico. Isso aqui é muito bom, isso aqui renova, dá um ar de que está sempre empolgado, né? A gente acorda empolgado e que cada dia vai ser mais uma conquista, vai ser um aprendizado. Com certeza. Com relação, uma coisa que eu percebo é a figura do magistrado hoje, principalmente para a sociedade. Nós tivemos o juiz Sérgio Moro, ele tem nas suas mãos, traz toda uma esperança para o povo brasileiro no sentido de justiça, no sentido do fim da corrupção do nosso país. Então eu acho que o magistrado ele traz essa figura bastante positiva de esperança para a sociedade. Como que você vê isso? Você vê isso dessa forma? Eu vejo dessa forma. A justiça, eu acho que tem que ser colocada no lugar mais alto. Eu acho que tem que ter uma confiabilidade muito grande da população com a justiça. É evidente que uma decisão vai agradar uma parte, não vai agradar a outra, mas tem que ver realmente se essa decisão foi feita de forma correta, fundamentada, né? Se ele está citando a lei, se está citando uma jurisprudência, se está citando súmula. Realmente confiar nessas decisões, por mais que a parte saia de uma demanda derrotada, mas ver que a decisão foi acertada. Na Justiça do Trabalho, você preza muito pelo acordo. Você foi um advogado que lutou muito por acordos, sempre prezou pela conciliação. No começo não é fácil, né? A gente se começa advogando pela empresa, né? No caso da Univale, então realmente o reclamante quer muito, né? E a gente acaba analisando e achando que ele não tem direito a tudo isso. Mas o acordo eu entendo que é uma situação muito importante do processo, né? E ela deve ser preservada, e não vejo que a Justiça do Trabalho, todo mundo diz, a Justiça do Trabalho insiste no acordo. Eu vejo que não, eu vejo que isso aí é uma forma moderada e uma forma muito interessante de resolver o processo. Ela tem a característica de ser mais célere. Isso, mais célere e conciliatória, né? A quantidade de acordos ela é muito maior. Perfeito. Bom, vamos para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta, hoje conversando com o excelentíssimo desembargador, doutor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, professor da Univale de Direito do Trabalho, Vanderlei Godoy Júnior. Professor, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade.
Nós estávamos comentando nos bastidores a sua experiência como advogado, auditor na Justiça Desportiva. Você pode compartilhar um pouquinho mais sobre isso para o nosso telespectador? Sim. Como eu falei, advoguei na Justiça Desportiva de 1996 a 2012, defendendo Marcílio Dias, Criciúma, defendi uma época o Joinville, Avaí, Chapecoense, né? Quando ela caiu, defendi a Chapecoense e conseguimos colocar ela de volta em razão da existência do Atlético de Ibirama. Defendi um caso complicadíssimo do Criciúma, quando estourou uma bomba na mão de um torcedor lá em Criciúma no jogo com o Avaí. Então foram casos muito interessantes, de grande polêmica. E foi uma experiência incrível, né? Isso aí trouxe muitas portas, tanto que resultou nessa minha nomeação para o STJD do futebol em 2012, passando a fazer parte da 4ª comissão, e praticamente quase toda semana eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, na sexta-feira, julgar casos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então aí já foi um grande prêmio, né? De advogar na Justiça Desportiva e ser reconhecido e convidado para participar de um tribunal nacional. E depois, 2 anos, em 2014, nomeado presidente da 4ª Comissão Disciplinar. Julguei casos importantíssimos, aquela briga em Joinville entre Atlético e Vasco, Atlético Paranaense e Vasco, uma briga generalizada na Arena de Joinville. Um caso de um vaso sanitário lá do Santa Cruz que acabou caindo na cabeça de um torcedor e faleceu. E brigas de torcidas. Isso fez com que eu fosse convidado para ir para o TST, né, no final do ano de 2016, convidado a participar sobre a violência dos estádios a nível nacional. Então abriu inúmeras portas isso, eventos a nível de Brasil, tudo isso contribuiu para currículo, né, e para abrir inúmeras portas, que culminou também com uma vantagem aí de disputar essa vaga para desembargador e acabar sendo nomeado, porque tudo isso foi no currículo e fez crescer a minha experiência. Agora me deu uma curiosidade, quais são os critérios principalmente para julgar brigas de torcida? Né? Nesse caso do vaso sanitário que nós temos um código, né, que diz que, né, toda desordem que ocorrer na Praça do Desporto, brigas, invasão de campo, tudo aquilo, lançamento de objetos, tudo aquilo vai punir o clube com multa e perda do mando de campo. Né? Então essa é a punição que a Justiça Desportiva dá, multa e perda do mando de campo. Se o clube toma todas as medidas, né, contrata segurança, policiamento, prende o torcedor, ele tem a isenção de ser absolvido. Existe uma exclusão, uma excludente no código, que se ele identifica o torcedor, imediatamente conduz à autoridade policial e ele é absolvido. Então quando o clube não toma nenhuma atitude, né, deixa rolar, digamos assim, não identifica, aí ele é punido com perda de mando de campo e multa. Teve alguma causa como advogado, uma causa especial que te marcou? Todo advogado tem a sua causa, assim, uma causa que marca, especial. Tem alguma? Tem várias, mas eu imagino assim uma especial. Da Unival, todas aquelas que a gente venceu, digamos, foi improcedente para o reclamante, procedente para a Unival, foram causas especiais. Mas na Justiça Desportiva que mais marcou foi essa defesa do Criciúma, da bomba que explodiu na mão de um torcedor. Como o Criciúma tomou todas as atitudes, identificaram os torcedores, que foram 3, foram presos, o clube acabou sendo absolvido, mas ele foi punido em primeira instância, recorremos em segunda instância, conseguimos a absolvição, e na terceira instância, que foi para o Rio de Janeiro, conseguimos também a absolvição do Criciúma. E isso seria a véspera de uma final de campeonato, que aí o clube conseguiu jogar a partida na sua casa sem perder o mando de campo. Eu queria aproveitar a oportunidade para debater um pouquinho com o senhor a reforma trabalhista, que é um assunto extremamente polêmico. Existem muitas dúvidas aí com relação principalmente aos trabalhadores, se vão perder direitos, não vão perder direitos. De uma forma geral, você pode expor o seu ponto de vista com relação a isso? Os direitos dos trabalhadores estão preservados pela Constituição, então esses direitos não vão ser mexidos. Falou muito em questão de perder 13º, férias, fundo de garantia, multas. Então não, tá? A Constituição está lá, artigo 7º, está tudo consagrado, 13º, férias, fundo de garantia. As férias podem ser parceladas, isso, parece que é isso. Exatamente. Os maiores de 50 anos teriam que pegar férias de uma só vez, então isso aí foi tudo retirado da CLT e feita uma nova redação.
Então, algumas súmulas do TST elas estão sendo incorporadas à CLT e dando uma modificada. Vamos citar, por exemplo, das horas in itinere. Era considerado quando o empregado se desloca da sua casa para o trabalho e o empregador fornece a condução e o local de difícil acesso ou não servido por transporte público, era considerado já tempo à disposição e era remunerado como hora extra, tá? Se passasse da jornada de trabalho. A troca de uniformes era considerado como hora extra, tempo à disposição do empregador. Essa reforma ela tira esse tempo. Só é considerado tempo à disposição a partir do momento que ele começa a trabalhar. Então essas horas in itinere não vai ser considerado mais como tempo à disposição do empregador, nem essa troca de uniforme. Começou a trabalhar no setor dele na empresa, é aquilo ali que está contando, tá? Porque é ali ele está à disposição do empregador. A questão do intervalo também, hoje nós temos uma súmula do TST que se o empregador dá 50 minutos, ele tem direito a 1 hora de intervalo, o empregador é condenado a pagar essa 1 hora cheia, sem desprezando esses 50 minutos que ele concedeu. Teria que pagar só 10, faltou só 10 para completar, não. Manda pagar 1 hora cheia, com a reforma isso aí só vai pagar o tempo que faltou. Né? Tem a questão também do que for pactuado entre as partes. Isso, o que for negociado vai prevalecer sobre o legislado. Então, por exemplo, da Univale, que a gente trabalhou muito tempo com professores administrativos da Univale, é outra realidade, né? Tem situações, por exemplo, que não dá para a gente adaptar para num artigo da CLT, não dá para adaptar para a Univale, outro artigo da CLT. Então, o que for negociado vai prevalecer sobre o legislado. Isso é muito interessante, porque cada categoria vai fazer a sua negociação referente aos intervalos, de um dia para o outro, que é o interjornada, o intervalo dentro da jornada, que é o intra. Né? Então vão ser situações para cada categoria, vai prevalecer, isso é muito interessante. O que eu criticaria um pouquinho da reforma trabalhista é que realmente teria que mexer do artigo 1º até o último artigo. Vamos ver um por um para poder dar uma nova redação e tirar aqueles artigos que não são mais utilizados. Nós temos na CLT, por exemplo, a expressão ainda juntas de conciliação e julgamento, que hoje não existe mais, são vários do trabalho. O juiz consta na CLT como juiz-presidente, não é mais juiz-presidente. Então, poderia ter essa reforma ampliado, como foi o novo Código de Processo Civil. Pelo que eu percebi, também teve 2 modalidades novas de regime trabalhistas, que é o home office e trabalho intermitente. Pode falar um pouquinho sobre isso? Já tinha só um artigo da CLT que considera, né, o trabalho na casa do empregado já é considerado tempo à disposição. Então, todo o empregador vai controlar esse tempo de serviço dele em casa. E também, qual era a outra questão? Das horas intermitentes. Do trabalho intermitente. Algumas súmulas já estipulavam, né, como também a possibilidade dos adicionais lá de periculosidade para esse trabalho intermitente, então agora também já está considerando essa reforma trabalhista. Professor, nós temos no nosso programa o Minuto Coach, que é um minuto aí de reflexão para o profissional, para o telespectador que está nos ouvindo, para alcançar os seus objetivos. Então, né, o nosso entrevistado geralmente lhe dá uma dica especial de uma característica, de uma habilidade importante para alcançar metas, realizar sonhos. Você pode participar? Sim, claro. Então tá, roda a vinheta. Coloque um objetivo na sua vida e insista. Insista nele, coloque ele lá na frente que você vai chegar um dia lá. A Ayrton Senna falou isso e eu utilizei isso muito na minha vida, na minha campanha. Insista, batalhe e leia cada vez mais e trabalhe cada vez mais. Mas também não esqueça do lazer e da família. Você vai conseguir tempo para tudo isso e vai ter muito sucesso lá na frente. Por curiosidade, você tinha esse objetivo de ser desembargador? Surgiu em 1999, 98, 99, quando meu tio ele concorreu a essa vaga de desembargador. Ele não conseguiu essa vitória e o desembargador que foi nomeado nessa lista que ele participou foi o que aposentou e que eu assumi o lugar dele. Então, em 99, quando meu tio não conseguiu passar nesta lista, que era a final, a lista tríplice,
né, deu já uma vontade, né? Um dia, quando tiver essa oportunidade, vou pensar nisso aí. Então tudo foi, durante o tempo, encaminhando para isso aí. Quando eu comecei a advogar para a Univale em 2006, comecei a frequentar o tribunal também, fazendo as defesas da Univale e representando a Univale em alguns eventos, posses, também essas idas ao tribunal. Eu me sentia bem naquele lugar e também começava a colocar na cabeça, né? Então tudo isso foi encaminhando até passar na OAB como conselheiro e acabando meu mandato na OAB como conselheiro, logo na sequência abriu essa oportunidade e esse desembargador tomou posse em 99 e aposentou ano passado e aí acabei assumindo a vaga da aposentadoria dele. Então surgiu isso aí em 1998. Nossa, então né? 20 anos depois quase, praticamente. 19 anos, 20 anos quase depois. Realiza o seu sonho. Aos poucos foi a semente plantando para cada etapa que eu passava, né? A docência ajudou, a justiça desportiva ajudou. Ai, que bonito. A OAB ajudou, tudo isso foi se Somando. encaixando, exatamente. Professor, quero agradecer a sua disponibilidade, muito obrigada pela sua atenção, pela sua presença no nosso programa. Fico sempre à disposição, né? Quem sabe futuramente conversar mais sobre a reforma trabalhista aí, que agora deu uma paradinha aí em razão dessa... Uma vez aprovada, né? Exatamente. Então tá. Obrigado. Quero agradecer também o curso de estética da Univale, que fez o meu make, o meu hair. Um beijo bem grande, bem especial para todos os profissionais lá que me atendem aí com muito carinho. E também a você, nosso telespectador, muito obrigada pela sua audiência, pela sua atenção. Fiquem com Deus, semana que vem tem mais Histórias e Conquistas.